cantar e tocar e adorar. Amado, enquanto você está louvando, os demônios estão caindo por terra da tua vida. Enquanto você está aqui adorando, enquanto você está aqui louvando, os demônios estão caindo por terra do teu casamento, da tua família. O inimigo está caindo, o inimigo está sendo derrotado. Levanta a tua mão para o céu e diga: o inimigo, diga nessa noite, o inimigo está sendo derrotado na minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus nessa noite. Amém, amados? Que todos os dias da tua vida, que não cesse do teu coração o desejo de adorar, que não cesse dos teus lábios o desejo de adorar ao Senhor. Vira para essa pessoa que está ao teu lado e fala para ela: meu irmão, que não cesse da tua vida o desejo de adorar ao Senhor. Fala para ele, fala para ela, que sempre haja um louvor nos teus lábios, amém, amados? Que sempre haja o desejo de adorar. Sabe por quê, queridos? Porque tudo que o inimigo faz, todas as situações que a gente enfrenta, por mais que seja Deus que esteja nos permitindo passar, são tentativas do inimigo de calar a nossa voz. Você sabe o que o inimigo quer? O inimigo quer que você não adore, o inimigo quer que você não louve, o inimigo não quer que você sorria, o inimigo não quer que você adore a Deus com alegria, porque ele sabe que quando você adora a Deus com alegria, mesmo em meio à dor, quando você adora a Deus, quando você é fiel a Deus com alegria, mesmo em meio à tribulação, significa que a vitória do Senhor, ela vai vir sobre a tua vida, amém, amados? Quando você adora a Deus, o Senhor se alegra. E o que a palavra de Deus diz? Que a alegria do Senhor é a nossa, repete comigo, diga: a alegria do Senhor é a nossa força. E se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é o crente passando por luta dando glória a Deus. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é o crente passando pela prova, mas glorificando. É a pessoa passar por dificuldade, mas continuar caminhando, continuar buscando, continuar adorando. Se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, é a perseverança. Diga comigo assim: o Senhor se alegra quando eu persevero. E é essa alegria pela tua perseverança que vai fazer com que o Senhor, Ele te fortaleça no momento da angústia. Por isso que você não pode deixar de adorar, porque a tua adoração, ela é aquilo que sobe até Deus como cheiro suave e que traz a resposta de Deus em vitória sobre a tua vida. Você já cumprimentou? Você já deu aquele sorriso bacana para essa pessoa que está ao teu lado? Sai do teu lugar aí, vai, cumprimenta essa pessoa da direita, da esquerda, dá a paz do Senhor para esse irmão aí, fala: meu irmão, como é bom você estar aqui hoje. Como é bom você ter vindo. Essa pessoa que já faz um tempo que ela não vem, que ela não caminha, já cumprimenta em nome de Jesus. Isso. Sai do teu lugar e cumprimenta os teus irmãos em Cristo aí, ó, quão bom e suave é que os irmãos eles vivam em união. E é nessa união aqui, ó, é nesse momento aqui que o Senhor ordena a bênção dele sobre as nossas vidas. Amém? Deixa eu falar uma coisa. Já cumprimenta, gente dando beijinho, dando abraço. Glória a Deus, isso é gostoso demais. Enquanto você cumprimenta essa pessoa, conforme você for voltando para o seu lugar, deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabia que você está no lugar mais importante da terra? Quem acredita nisso? Levanta a mão. Levanta a tua mão para você e diga assim: estar na igreja. Repete comigo isso, diga: estar na igreja é estar no lugar mais importante da terra. E eu vou te dizer por que estar na igreja é o lugar mais importante da terra. Por dois motivos. O primeiro motivo: quando você está na igreja, você recebe direção. Igreja é lugar de direção. Eu sou curado na igreja, eu sou liberto na igreja. Eu posso prosperar buscando a Deus, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu posso conquistar uma série de coisas. Mas uma das coisas mais importantes que você conquista, que você alcança quando você está na presença de Deus, na casa de Deus, é direção. Pastor, eu preciso de direção para que eu venha tomar melhores decisões no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida profissional. Eu percebo que eu estou fazendo muita bobagem, pastor, e eu preciso tomar decisões corretas, eu preciso fazer o que é certo. Então, se tem um lugar onde você vai aprender a tomar decisões corretas, é na casa de Deus, porque quando você ouve a palavra, você recebe direção. Diga mais uma vez: a casa de Deus é lugar de direção. E por que estar na casa de Deus também é o lugar, por que a casa de Deus é o lugar mais importante? Porque além de ser um lugar de direção, quando você está aqui, você está no lugar da bênção.
Amém, amados? Deixa eu fazer você entender uma coisa. É na união dos santos, amém? É nesse lugar de reunião, onde os santos se reúnem para adorar ao Senhor. É nesse lugar que Deus ele vai ordenar a bênção. Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu vou repetir. É unido com os santos neste lugar em Deus que ele vai ordenar a bênção sobre a sua vida. Então tem muita gente que diz assim: pastor, eu não preciso ir na igreja não, porque eu sou um homem de fé. Eu não preciso estar na igreja sempre, porque eu sou uma mulher de fé, eu oro e Deus abençoa. Meu irmão, você precisa estar na igreja, porque a bênção que você espera, Deus ele vai ordenar aqui. É na união dos santos que Deus ordena a bênção. Não é você na tua casa, não é você em qualquer outro lugar. Então, quando você vem à igreja, você, além de receber a palavra como direção para a tua vida, você corre um sério risco de sair daqui curado. Ih, ninguém recebeu. Você corre um sério risco de sair daqui curado. Além de você vir para a igreja para receber direção, você corre um sério risco de sair daqui e amanhã ter uma porta de emprego aberta esperando por você. Amém, ama? Por quê? Porque é quando você se reúne com os santos neste lugar, é daqui que as bênçãos do Senhor elas vão fluir para a tua vida. Então você ser um homem e uma mulher de oração não é mais do que a sua responsabilidade, não é mais do que a sua obrigação como cristão, dependendo das suas necessidades. Mas estar aqui é fundamental. Para quê? Para que quando a bênção do Senhor ela for liberada sobre a sua vida, você venha estar no lugar certo, na hora certa. Então quando o inimigo tentar desanimar você, sabe? Porque não é fácil, né? A gente corre, trabalha, cuida de filho, cuida de casa. E aí chega aquela hora, né? Às vezes você pensa, puxa, será que eu vou? Será que não vou? Mas quando o inimigo tentar desanimar você, pense nisso. Não, peraí, eu preciso estar na igreja porque são duas coisas fundamentais que eu vou conquistar lá. Primeiro, direção. Eu vou passar por uma semana inteira, eu não sei o que eu vou... O que você vai enfrentar amanhã? Você sabe? Sim ou não? Você não sabe o que você vai enfrentar amanhã. Você não sabe quais são as lutas de amanhã. E de repente a palavra que você vai ouvir hoje vai ser aquilo que vai servir para te fortalecer na luta de amanhã. Já aconteceu isso várias vezes. Eu vir na igreja num dia, ouvir a palavra e de repente daquele dia aquela palavra não falar comigo. Mas eu passar por uma situação, e quando eu passo pela situação, eu lembro, meu Deus, mas eu ouvi essa palavra, Deus me deu essa palavra lá na igreja. E aquela palavra servir para um problema que ainda vai acontecer. Então, em nome de Jesus, você não desanime de estar na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é lugar de direção e de bênção. Glória a Deus, amado. Diga assim comigo: a casa do Senhor é lugar de direção e bênção. Eu acredito que a bênção já está liberada aqui, tá? Quando você estava adorando e quando você estava louvando, eu acredito que a bênção já está liberada. Mas vamos receber a direção agora? Quem quer receber direção aqui? Então pega a palavra de Deus aí, por favor. Eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo de número 15. Amém? Deixa eu contar uma historinha rápida para você. E hoje eu estou com a unção do falador. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Então hoje eu estou querendo, você percebeu que estou falando bastante hoje. Você sabe que essa palavra aqui, na verdade, foi um mistério, né? Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, na verdade, acho que foi terça-feira da semana passada, nós iríamos ministrar uma palavra na quinta, porque esse mês de setembro nós estamos falando sobre dependência. Diga comigo, dependência. Diga mais alto, dependência. Amém? Então, todo esse mês de setembro, às quintas-feiras, a gente vai falar acerca de dependência. E aí, só que na primeira quinta-feira seria a consagração. E na consagração, que a gente faz toda a primeira quinta-feira do mês, não é muita palavra, é uma palavra curtinha e mais oração, oração, oração. Mas eu falei assim, eu preciso de uma palavra, de uma ministração. Mesmo sendo uma palavra pequena, eu preciso de uma ministração para quinta-feira. E eu pedi a Deus, Deus me dá um versículo, me dá uma palavra para eu ministrar nessa quinta-feira na oração. Era uma saudação apenas. Deus me deu 3 mensagens, mas não me deu a palavra de saudação. Você acredita nisso? Eu só queria uma saudação de coisa de 10 minutos, 5 minutos. Mas em vez de Deus me dar uma saudação, uma coisa simples, Deus me deu 3 mensagens. E Ele me deu 3 mensagens num único versículo. Que é esse versículo que a gente vai ler agora. E aí Ele falou assim, você não vai pregar essa palavra na quinta-feira, apesar de também falar sobre dependência. Essas palavras você vai pregar no domingo. Então, na verdade, a palavra que a gente vai pregar hoje é uma
de 3 mensagens que a gente vai pregar ao longo dos próximos domingos. A gente tem esse domingo agora, a gente tem o próximo domingo, se eu não me engano, dia 21, e a gente vai encerrar no último domingo, dia 28. Em cima desse mesmo texto, um mesmo versículo com 3 revelações diferentes. Eu acredito que Deus vai falar com você. Glória a Deus, amados. Porque Deus falou muito comigo nessa palavra. É uma palavra breve, tá? Uma palavra simples. Um versículo conhecidíssimo. Mas aquilo que o Senhor trouxe como revelação para nós dentro dessa palavra é algo fundamental. Principalmente para nós vencermos os maus dias que a nossa geração está enfrentando. Nós estamos vivendo maus dias. Dias onde o ser humano é mau. Onde o ser humano tem sido muito perverso, onde você, por exemplo, uma pessoa que é assassinada a tiros, e as pessoas comemorando a morte de alguém, comemorando a morte de um servo de Deus que foi baleado e morto, e você vê pessoas na internet comemorando. Amado, nós estamos perdendo a noção, e quando eu digo nós, eu estou falando a humanidade está perdendo a noção. Então nesses dias aonde os valores estão invertidos, nesses dias onde o bem tem sido considerado mal e o mal tem sido considerado bem, nós que servimos a Deus, a gente precisa estar focado, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar atento, a gente precisa estar de pé. E eu acredito que essa palavra ela vai falar muito com a gente, apesar, volto a dizer, de ser uma palavra breve. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 15. Amém? Eu vou procurar ser o mais breve, porém, eu vou procurar trazer a coisa da melhor maneira para que você saia daqui entendendo completamente aquilo que Deus tem para nós. Evangelho de João, no capítulo 15, e nós vamos ler apenas um versículo, versículo de número 5. E vai ser em cima deste único versículo que a gente vai ter assunto para falar durante 3 domingos seguidos. Domingo que vem a gente vai pregar aqui também, e no outro domingo também vai pregar aqui. Hoje vai ser só o primeiro. Evangelho de João, no capítulo 15. Se você encontrou, dê um glória a Deus aí bonito para Jesus. Mas você pode dar glória a Deus, tá bom? A gente vai pregar a palavra, mas teu glória a Deus não me incomoda. Dá glória a Deus aí, vai, deixa eu ver. Tem fogo aí? Dá glória a Deus, meu irmão. Aí, glória a Deus. Você não me incomoda dando glória a Deus, não. Você só não pode conversar agora, né? Já catuca a pessoa que está do teu lado, já fala para ela agora. É hora da gente prestar atenção. Vamos lá. João capítulo 15, versículo 5, diz assim a palavra de Deus: Eu sou. E essa palavra Jesus está trazendo para os discípulos, para as pessoas que estavam ao seu redor. E essa palavra Jesus também está dizendo para mim e para você nesta noite. Receba essa palavra. Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus. Por mais capacidade que você tenha, por mais amizades influentes que você tenha, por mais estudo, ou por mais disposição para correr atrás e trabalhar que você possa ter, Jesus está garantindo aqui, que sem Ele, você pode ser muito bom, você pode correr atrás, você pode ter disposição, você pode ter amigos, você pode ter tudo, mas Jesus está dizendo, sem mim, nada podereis fazer. Jesus está usando uma analogia forte, significativa, porque ele está fazendo uma comparação com a videira, com uma árvore. E nós vamos entender ao longo destes domingos, e eu acredito que domingo que vem você vai estar aqui, no outro também. Nós vamos entender ao longo desses domingos essa revelação, mas eu vou ler mais uma vez, estamos em João 15, verso 5. Eu sou a videira, e vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Agora, nesta terceira vez, eu gostaria de ler, e eu gostaria que você repetisse
bem alto e bem forte após mim. Vamos lá? Diga assim comigo: eu sou. Bonito, hein? Gostei. Vamos lá, diga: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Agora bem alto, diga: porque sem mim nada podereis fazer. Diga mais forte, diga: porque sem mim nada podereis fazer. Forte, né? Pastor, mas eu posso fazer tanta coisa porque eu tenho tanta saúde. Pastor, mas eu posso fazer tanta coisa porque eu tenho tanta disposição, eu tenho um bom emprego, eu tenho tanto dinheiro. Mas Jesus está falando: sem mim você não pode nada. Estenda a tua mão aqui para frente, vamos orar? Ora pela minha vida, abençoa a minha vida para que Deus venha usar a minha boca para falar com você agora. Feche os olhos, comece a orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu acredito que a tua bênção já foi liberada neste lugar. Eu acredito, Senhor, que enquanto estávamos adorando, louvando, com as mãos erguidas, sentindo a tua presença, eu acredito, ó Deus, que o teu Espírito Santo já começou ali a liberar toda a sorte de bênçãos neste lugar. Mas a igreja, Senhor, a tua casa, não é lugar apenas onde o Senhor ordena a bênção, mas também é lugar de direção. Então fala conosco através desta palavra, que saiamos daqui com a bênção completa, Senhor, com a bênção sobre as nossas vidas e com a plenitude do teu entendimento sobre nós. Então jogue por terra agora todos os impedimentos, as barreiras, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor, atrapalhar, impedir o teu filho e a tua filha de receber a semente da palavra. Que os nossos corações estejam abertos para receber, os ouvidos também abertos para ouvir. Fala conosco, Senhor. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. E todos digam amém, Jesus. Diga graças a Deus e aplauda bem forte ao Senhor aí. Faz o teu melhor para Deus. Diga glória, glória, glória a Deus. Amém? Senta, por favor. Quando a maioria das pessoas olham para esse texto, um texto conhecidíssimo da palavra, quando a maioria das pessoas leem esse versículo 5, o que elas veem? O que elas enxergam assim, nitidamente? O que está de cara, quando você olha para esse versículo? Eu vou ler de novo. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Quando você lê esse texto, o que de cara você percebe? Eu não sei você, mas a primeira coisa que eu enxergo, que eu enxerguei ao ler esse texto, é a dependência que o ramo tem da videira. Primeira coisa assim, que saltou aos meus olhos. Não precisamos ser profundos conhecedores da palavra, ou não precisamos ser expert em botânica, para nós entendermos que essa analogia feita por Jesus, essa comparação feita por Jesus, na verdade foi feita para simplificar o nosso entendimento. Jesus, ao comparar a sua relação com o homem, com a relação da vara com a videira, ele na verdade estava usando de uma maneira simples, foi uma maneira simples que ele usou para nos fazer entender o que é, mas principalmente o tipo de dependência que Deus espera que nós tenhamos dele. Quando Jesus se comparou à videira, e quando ele nos comparou à vara, o que Jesus queria com isso? Mostrar para mim, mostrar para você, mostrar para o ser humano, qual é o tipo de dependência que ele quer que nós tenhamos dele. Jesus aqui nesse texto, ele não está falando de uma dependência parcial, onde na falta de uma coisa essencial, você pode ter outras possibilidades. Aonde na falta daquela coisa importante, você pode substituir. Tipo, você depende de um carro, mas na falta de um carro, você pode usar uma moto. Aí você tem uma moto, mas na falta da moto, de repente, você pode quebrar um galho com uma bicicleta. Você tem uma bicicleta, mas na falta da bicicleta, você pode quebrar um galho com um patinete. Não, Jesus não está falando desse tipo de dependência. Uma dependência que pode ser trocada por outra coisa. Uma dependência que pode ser substituída por outras coisas. Não.
Jesus não está falando desse tipo de dependência. Onde, por exemplo, você depende de carne. Eu preciso de carne, pastor. Mas se não tiver carne, você come frango. Ah, pastor, eu gosto muito de frango. Mas se não tiver frango, você come peixe. Ah, pastor, eu gosto de peixe. Mas na falta do peixe, você vai para o legume. Não. Jesus não está falando disso aqui. Jesus não está falando de uma dependência que te dê alternativas, que te dê compensações. Não. Jesus aqui nesse texto, ele não está falando de uma dependência que te abra outras possibilidades. Mas quando Jesus diz aqui, olha só, quando Jesus aqui, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Quando Jesus ele diz aqui, porque sem mim, sem a minha presença, nada podereis fazer. Queridos, eu vejo nessas palavras de Jesus, Jesus falando acerca de uma dependência vital. A primeira coisa que a gente enxergou nesse versículo, Jesus está falando de uma dependência vital. Repita comigo, dependência, diga bem alto, dependência vital. Pastor, e o que seria isso? O que é uma dependência vital? Uma dependência vital é uma dependência sem substituições. Uma dependência vital é uma dependência que não dá para você substituir, que não dá para você alternar, que não dá para você trocar por outra coisa. Uma dependência vital é uma dependência aonde você não tem como compensar a ausência ou até mesmo a presença dela. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Você sabe por que quando Deus criou as plantas, quando Deus ele criou ali, né, as árvores, as plantas, você sabe por que Deus falou com a terra? Interessante isso, né? Deus poderia simplesmente ter dito haja, mas quando ele criou as plantas, ele falou com a terra. Você sabe por quê? Você sabe por que quando Deus criou os peixes, ele falou com o mar? Você sabe por que quando Deus criou as aves, ele falou com o céu? Você sabe por que quando Deus criou o homem, ele falou com ele mesmo? Você pode dar glória a Deus aí, amado? Porque quando ele criou as plantas, ele falou com a terra produza. Quando ele criou as aves, ele falou com o céu, se aqui hajam aves. Né? Quando ele criou os peixes, ele falou com o mar. Mas quando ele criou o homem, ele falou com quem? Com ele mesmo. Ele disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Diga glória a Deus. Mas você parou para pensar nesse detalhe? Você sabe por que quando Deus criou as plantas, ele falou com a terra. Quando Deus criou os peixes, ele falou com o mar. Quando Deus criou as aves, ele falou com o céu. E quando ele criou o homem, ele falou com ele mesmo. Você sabe por que ele fez isso? Para mostrar para nós que nós até podemos dar um jeitinho para substituir algumas coisas na nossa vida. Ele fez a coisa dessa maneira para mostrar para nós que a gente até pode fazer algumas substituições. Porém, existem algumas dependências específicas que são insubstituíveis. Jesus ele fez isso, Deus ele fez isso, melhor dizendo, Deus ele fez isso para nos mostrar que existem coisas que são vitais e que não podem ser trocadas e que não podem ser substituídas. Olha aqui para mim. Você até pode substituir um carro por uma moto. Você pode até trocar a carne por frango. Você pode trocar um amor por outro amor. Mas você jamais vai conseguir substituir a terra para a planta. A terra para a planta é insubstituível. Você jamais vai conseguir substituir o mar para o peixe. Você jamais vai conseguir substituir Deus para o homem. Posso ouvir um glória a Deus aí, amados? Deus está para mim. Deus está para o homem da mesma forma como a terra está para a árvore.
Você olha para uma árvore frondosa, cheia de galhos, cheia de árvores, cheia de frutos. Mas por que ela está cheia de árvores, cheia de galhos e cheia de frutos? Porque ela está na dependência vital da terra. Mas se porventura acontecer alguma coisa e você cortar esta árvore e desligar essa árvore da terra, o que vai acontecer com a árvore? No primeiro dia ela vai continuar verde, mesmo cortada. No segundo dia ela vai continuar verde, mas as folhas vão começar a cair. No terceiro, no quarto dia, aquela árvore vai perder as folhas, ela vai começar a ficar sem folhas, os frutos vão começar a apodrecer. Uma semana depois ela vai estar seca. 2 semanas depois ela vai estar morta. Sabe por quê? Porque a árvore tem uma dependência vital da terra. Por mais que ela sobreviva por algum tempo sem, a dependência que a árvore tem da terra é vital. Você pode tirar um peixe do mar, e esse peixe ele pode continuar ali se batendo, se debatendo por alguns minutos. Talvez por 10 minutos, talvez por 15 minutos, eu não sei. Meu pai era marinheiro. Quanto tempo que um peixe sobrevive fora d'água, pai? Você pescava lá pra caramba, né? A gente não sabe. Você tira da água, ele continua se batendo. Ele pode sobreviver, talvez. O irmão Luiz também é pescador, irmão Luiz. Quanto tempo, Luiz? 5 minutos. Você tira ele da água, ele continua batendo, ele está vivo. Você tira ele da água, ele continua dando sinais de vida normal. Mas conforme o tempo vai passando, ele vai batendo menos, ele vai se debatendo menos, ele vai parando, daqui a pouquinho ele está morto. Sabe por quê? Porque a dependência que o peixe tem do mar é vital. Olhe para mim, a nossa dependência de Deus não pode ser parcial, a nossa dependência de Deus ela não pode ser negociável. A nossa dependência de Deus, ela não é substituível. A nossa dependência de Deus é vital. Enquanto o ser humano ele não entender isso, ele vai continuar sofrendo nas mais diversas áreas da sua vida. Deus está para o homem assim como a terra está para a planta. Deus está para o homem assim como a vara, assim como a videira está para a vara. Olha o texto que a gente leu. É Jesus fazendo uma analogia. Por que a vara dá folhas? Por que a vara produz frutos? Por que a vara é frutífera? Não é por causa da vara, é por causa da videira. Mas se você desconectar a vara da videira, se você desconectar o galho da árvore, aquele galho seca e nunca mais produz. Por quê? Porque a dependência que ele precisa ter para produzir, a dependência que ele precisa ter para frutificar, ela não pode ser parcial ou substituível, ela precisa ser vital. Ela precisa ser vital. Talvez você está aqui hoje, meu querido, minha querida, e apesar de você saber que só Jesus é o caminho, e isso não é novidade para ninguém. Talvez você está aqui e você ainda não serve a Jesus, não entregou a sua vida para Jesus, mas você sabe que só Jesus é o caminho, porque isso não é novidade para ninguém. A palavra de Deus não é novidade para as pessoas, mas apesar da palavra de Deus não ser novidade, apesar das pessoas conhecerem o poder de Deus, a grande verdade é que pelo fato de nós sabermos que servir a Deus é difícil, pelo fato da gente saber que servir a Deus é complicado, muitas das vezes, ao invés da gente tentar se achegar a Deus, a gente tenta substituir Deus. Você sabe por que tem muita gente sofrendo no casamento? Você sabe por que tem muita gente padecendo na vida familiar, nas áreas da sua vida? Porque ao invés de se ligarem a Deus e produzirem frutos nele, ao invés de dependerem vitalmente de Cristo e caminharem com Cristo, as pessoas estão tentando substituir Jesus na sua vida. No lugar de Jesus elas colocam o trabalho, no lugar de Jesus elas colocam um homem, no lugar de Jesus elas colocam uma mulher, no lugar de Jesus elas colocam uma religião, como que se fosse possível substituir a dependência vital que o ser humano tem em Deus. Mas lembre-se, quando Deus criou o homem, Deus não falou com a terra, Deus não falou com a água,
Deus não falou com o céu, Deus falou com Ele mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é o canal de vida, que quando o homem está ligado, Ele é mais do que vencedor. Meu querido, abra a tua boca e glorifica a Deus, porque é ligado a Jesus que a tua vida vai avançar. Diga glória a Deus. Diga comigo assim: a minha vida, diga bem alto, a minha vida só vai avançar quando eu me ligar a Jesus. Enquanto nós não entendermos o tipo de dependência que o Senhor quer de nós, a gente vai viver uma vida mais ou menos. Sabe aquele crente que vive uma vida mais ou menos? Aquele camarada que vive uma vida financeira sempre mais ou menos, mas está na igreja. Mas você não está na igreja? Estou. Como é que está a tua vida financeira? Mais ou menos, pastor. A coisa está mais ou menos. Está na igreja, mas como é que está teu casamento? Ih, pastor, meu casamento está mais ou menos. Mas você não serve a Deus? Pastor, mas está mais ou menos. Como é que está a tua vida profissional? Ah, pastor, está complicado. Como é que está? Está bem? Está mais ou menos. É o crente mais ou menos. E sabe por quê que muitas pessoas caminham com Deus e vivem uma vida de mais ou menos, quando na verdade o que Deus tem para elas é a plenitude? Sabe por quê? Está na dependência. É porque as pessoas, elas não têm uma dependência vital. Elas acham que elas podem estar na igreja, mas depender de outras coisas. Elas acham que elas podem estar na igreja, caminhar com Deus, mas viver com Deus uma relação aberta. Amém, amados? Quantas pessoas têm tentado substituir Deus a vida toda? A vida toda ela vai trocando Deus, porque é complicado caminhar com Deus. Caminhar com Deus requer a gente orar, requer jejuar. Caminhar com Deus requer se afastar do pecado. Caminhar com Deus requer santificar. É tanta coisa que a gente precisa para caminhar com Deus, que a gente acha melhor substituir. Só que a gente vai tentando substituir Deus da nossa vida sem a gente saber que, apesar de caminhar com Ele ser difícil, caminhar com Ele é vital. Diga assim comigo: caminhar com Deus, depender de Deus é vital. Meu querido, Deus Ele trouxe você aqui nesta noite. E Ele colocou essa palavra no meu coração para dizer para você, para usar a boca de um ser humano como você, para te perguntar: até quando você vai depender de Deus mais ou menos? Até quando você vai caminhar com Deus mais ou menos, com um pé dentro e com o outro fora? Até quando você vai ser esse servo de Deus mais ou menos? Que nem é frio totalmente, mas que também não é quente totalmente. Até quando? Até quando você vai insistir em substituir da tua vida algo que em você e para você deveria ser vital? Amém, amados? A primeira coisa clara para nós, quando nós lemos esse texto de João 15, o primeiro detalhe, ou melhor, podemos até colocar assim, o primeiro grande desafio dessa palavra da parte de Deus para nós nessa noite é esse. Qual é o desafio de João 15:5 para nós hoje? É nos fazer enxergar o tipo de dependência que nós precisamos ter. Jesus te trouxe aqui nessa noite, Ele está trazendo essa palavra para fazer você entender o nível de dependência que precisamos ter em Deus, se a gente quiser ser frutífero nele. Porque também tem isso. Tem pessoas que querem estar na igreja, mas elas querem crescer pela sua própria força. Tem pessoas que querem estar na igreja para aliviar a consciência, mas não querem compromisso, não querem seguir. Para essas pessoas, ok. Mas agora, a partir do momento em que eu tenho a consciência de que eu fui arrancado do mundo, a partir do momento em que eu tenho a consciência que o Senhor me escolheu, que Ele me separou, que Ele morreu por mim, que Ele me resgatou e me trouxe para a sua presença, porque Ele tem um propósito na minha vida, a partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu preciso entender também
que eu preciso ter um nível de dependência com Ele, se eu quiser ser frutífero nele. Se eu não quiser, se você não quiser, se nós não fizermos questão de sermos um ramo frutífero em Deus, quem aqui quer ser um ramo frutífero em Deus? Levanta a mão. Porque uma coisa é você vir na igreja, ouvir a palavra e bacana. Outra coisa é você dizer, não, eu quero ser um ramo frutífero. Eu não quero simplesmente ser uma folha que hoje está aqui e amanhã ela cai. Eu quero estar ligado na árvore. Quem quer estar ligado na árvore aqui? Diga glória a Deus. Então, a partir do momento em que eu tenho o entendimento daquilo que eu quero, amados, eu não posso substituí-lo. Eu não posso achar que, eu estou aqui na igreja, mas eu não posso substituí-lo por outros deuses. Eu não posso substituí-lo por outra fé. Eu não posso substituí-lo por religiões, por filosofias. Tem gente que é levada por tudo quanto é tipo de conversa. Qualquer coisa convence ela, daqui a pouquinho, ela escuta uma coisa aqui, daqui a pouquinho ela já está sendo levada, daqui a pouquinho ela está quase desviando da igreja. Por quê? Porque ela não tem uma dependência. Ela ouve alguém falando alguma coisa, ela ouve o galo cantar em algum lugar, e aí ela começa, a ser levada, a ser tirada da posição que Deus a colocou, e aí a pessoa vai se desconectando. Então, se a pessoa está na presença de Deus, está na igreja, mas ela não quer saber de ser frutífera em Deus, ela conta com ela, com o esforço dela, com a vida dela, quem sabe da minha vida sou eu, quem manda em mim sou eu vivo do jeito que eu quero. Se a pessoa está assim, ok, ela tem o direito de ser assim. Agora, se eu quero dar muitos frutos em Deus, se eu estou na igreja para ser transformado, para frutificar em Deus, aí a minha dependência de Jesus, a começar pelo meu entendimento, a minha dependência de Jesus, a começar pela renovação do meu entendimento, essa minha dependência precisa ser vital. Jesus tem que ser o meu tudo. Diga assim comigo, Jesus tem que ser o meu tudo. Amém, amados? Jesus tem que ser o meu tudo. Jesus tem que ser a coisa mais importante do meu trabalho. Como assim, pastor? Jesus tem que ser a coisa mais importante do meu trabalho? Sim. Jesus tem que ser a coisa mais importante da minha escola. Jesus tem que ser a coisa mais importante da minha vida financeira. Jesus tem que ser a coisa mais importante da minha casa. Jesus tem que ser a coisa mais importante da minha família. Porque na vida de quem caminha com Deus, se não for assim, não vai ver fruto. Não vai haver transformação. Não vai haver mudança. Quando eu falo de fruto, amado, eu estou falando só de milagre e de bênção, não. Eu estou falando de transformação, não vai haver. Amado, a gente precisa começar a treinar, a gente precisa começar a exercitar, a gente precisa começar a condicionar a nossa mente a compreender. Compreender o que, pastor? Que não depender de Cristo não pode ser uma alternativa. Não depender de Jesus não pode ser uma alternativa. Se eu estou passando por uma luta, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Não é no dinheiro que eu tenho que pagar. Não, eu tenho que pensar o seguinte: o Senhor vai ser comigo, Ele vai abrir a porta, Ele vai me tirar do sufoco, Ele vai me dar vitória. Diga glória a Deus. Se eu estou passando por uma enfermidade, o que eu tenho que pensar? Eu vou no médico, mas eu vou orar, porque o meu Deus é poderoso para preparar o melhor médico, para me dar as melhores condições, e se Ele quiser, Ele pode me curar instantaneamente. Você está entendendo, amado? O problema é que Deus na vida de muito crente é o último. A pessoa recorre ao agiota, a pessoa recorre ao traficante para pegar dinheiro emprestado, a pessoa faz um monte de loucura, e aí só depois que ela está muito enrolada e que ela não tem mais alternativa, é que ela lembra, puxa, será que Deus pode me abençoar? Mas aí ela já se enrolou mais do que o rolo é capaz de enrolar alguém. Amém, amado? Por quê? Porque ela não depende vitalmente de Deus. Ela depende de Deus como ela depende de uma moto. Que se não der certo ela pega um carro. Que se não der certo eu pego uma bicicleta. E vai substituindo. E ela não entende que ela não é qualquer pessoa.
olha aqui para mim, pastor, por que eu tenho que depender vitalmente de Deus? Sabe por quê, meu querido? Porque você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você é filho, você é filha de Deus, você foi criado pelas mãos do Senhor, você tem o DNA do céu em você. Então levanta a tua mão, abra a tua boca e diga: a partir de hoje, eu não vou depender do homem, eu não vou depender de mim, eu vou depender vitalmente de Deus. Mas isso precisa ser o quê? É aquilo que a gente acabou de falar. Tem que ser treinado, tem que ser exercitado, tem que ser condicionado. Por quê? Porque os nossos impulsos, no momento da adversidade, tendem a nos fazer levar a não depender de Deus. Porque a gente não vê Deus. O que a gente vê? A gente vê o contra-cheque, né? Quando chega no final do mês, a gente olha para o contra-cheque e caramba, eu recebo isso, mas minhas dívidas são 2 vezes mais do que eu recebo. Esse é o problema, a gente não vê Deus, mas a gente vê o contra-cheque. A gente não vê Deus, mas a gente vê a conta de luz. Meu Deus do céu, e o verão está chegando, hein? Diga comigo, o verão está chegando. A conta de luz está bacana, não está? A conta de luz está bacana, sim ou não? Mas eis que te digo, o verão está chegando. Amém, amados? Você não vê Deus, mas você vê a conta de luz. Você não vê Deus, mas você recebe o diagnóstico do médico. E qual é a tendência? É nós nos deixarmos levar não por aquilo que cremos, mas sim por aquilo que vemos. Olhe para mim. Assim como para a planta, assim como para a árvore, não é para ela uma alternativa viver sem depender da terra. A árvore não tem escolha. Você entende isso? A árvore não, eu não quero estar na terra não, agora eu quero viver na água. Não, a árvore não tem escolha. Assim como para a planta, não é uma alternativa não depender da terra. Assim como para os peixes, não é uma alternativa não depender do mar. Viver a nossa vida, casar, trabalhar, estar nesta terra, sem depender vitalmente de Deus, não pode ser uma opção para quem foi escolhido por Ele. E você foi escolhido por Deus. Não foi o homem que te escolheu, não. Você sabia, Wander? Foi Deus que te escolheu, Wander. Amém, amém, Juju? Foi Deus que te escolheu, Juliana. Amém, Luiz? Foi Deus que te escolheu, Luiz. Foi Deus que me escolheu, meu amado. Então, a partir do momento em que nós somos chamados, a partir do momento em que fomos lavados, a partir do momento em que fomos remidos e escolhidos e trazidos para a sua luz, não é uma alternativa para nós não dependermos dele, como a vara depende da videira, ou seja, de maneira vital. Amém? E por que, pastor, que não é uma alternativa? Por que tem um monte de gente lá fora que pode viver sem Deus? Mas para mim não é uma alternativa. Sabe por quê? Porque depender de Deus é o que nos separa. Diga assim comigo, depender de Deus é o que nos define. Amém, amados? Depender de Deus é o que nos define. Malaquias capítulo 3, no versículo 18, a Bíblia diz assim, ó, é uma promessa, uma palavra, né? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Você vai ver a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não. Eu pergunto para você, o que define o servo de Deus do não servo de Deus? Vamos entender uma coisa, olha aqui para mim. O que define quem eu sou? O que define aonde eu estou? E o que define aonde eu vou chegar? Não é o quanto de coisas que eu faço, ou o quanto de dinheiro que eu tenho, ou o quanto de coisas que eu dou. Não. Mas o que me define como servo, como vara, é o quanto eu dependo dele.
Posso ouvir um glória a Deus aí? Eu acho que você não entendeu, vou repetir. O que é que me define como vara, como servo? Não é a roupa que eu visto, não são as palavras que eu falo. O que me define como servo não é o que eu tenho, o carro que eu tenho ou a casa, não. O que me define é o quanto eu dependo dele. Porque se a gente tirar a dependência, amado, isso aqui é sério. Isso aqui foi outra coisa que, quando Deus falou, Ele me deu uma paulada. Se a gente tirar a dependência de Deus, todo mundo é mal igual. Olha aqui para mim. Tirando a dependência de Deus, todo mundo é mal. Se a gente tirar a dependência de Deus da nossa vida, amados, a coisa fica difícil, porque o ser humano é podre. Desculpa o termo, mas a gente não, querida, a gente não presta. Eu jamais faria o que fulana fez com o marido. Jamais na minha vida. Você não faria, não? Tira Deus da sua vida para você ver o que você é capaz de fazer. Eu jamais falaria, eu jamais bateria, eu jamais pecaria, eu jamais faria determinada coisa. Você não faria, não? Tira Deus da sua vida, tira a graça, tira a misericórdia, tira a dependência de Deus para ver o que você não é capaz de fazer sem Deus. Porque o ser humano é mau, na sua essência. A glória a Deus aí. Está querendo me prejudicar, é? Está querendo arrancar meu óculos? Olha a minha mão querendo criar vida aqui, querendo arrancar meu óculos. Aí eu não enxergo nada. Amado, olha para mim, o ser humano. Só para descontrair. O ser humano é mau, amado. O ser humano é mau. Às vezes a gente olha alguém cometendo uma atrocidade e a gente diz, meu Deus, como é que uma pessoa é capaz de fazer aquilo? É claro que ela é capaz, ela não tem Deus na vida dela. É por causa de Deus que você não faz o que o mundo faz. É por causa de Deus que eu não faço o que o mundo faz. É pela misericórdia, é por nós dependermos de Deus, é por nós reconhecermos a Deus, é por nós sabermos quem Deus é, e principalmente é por nós sabermos o que vai acontecer com essa terra, e o lugar que Ele tem preparado para nós, é que a gente permanece firme na esperança de que quando a trombeta soar e Ele vier buscar a igreja, eu não vou ficar, mas eu vou subir com Ele. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, amado. É essa a esperança que nos mantém firmes. Aleluias. Depender de Deus vitalmente é o que nos faz diferentes. Eu posso ouvir um glória a Deus aí? Repete comigo, depender de Deus vitalmente é o que nos faz diferentes. Trocando em miúdos, é o que nos faz dar frutos. Glória a Deus, amados. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Se eu estiver em você e você estiver em mim, aí sim você vai dar fruto. Olha como é que a palavra se encaixa. Amém? A Bíblia diz que Abraão foi um dos homens mais abastados da Bíblia. Teve muita gente muito rica, muito próspera. Mas podemos dizer que Abraão foi um dos homens mais abastados da Bíblia, tanto em riquezas, como em posses, como em filhos. Quem aqui é filho de Abraão? Levanta a mão. A gente é filho de Abraão, amados. Então não tem um pai. Abaixo de Deus, Abraão é o maior de todos os pais, né? Um homem próspero na sua descendência pelas promessas de Deus. E apesar da palavra de Deus declarar que ele era um homem adorador, porque onde ele passava, ele edificava altares, adorava a Deus. Apesar da Bíblia declarar que por onde ele passava, ele glorificava a Deus, foi uma atitude de dependência vital que liberou o romper de Deus na vida do Abraão. Você sabia disso? Ele era um adorador, ele era alguém que glorificava, ele era alguém que buscava, mas foi um ato de dependência vital que liberou todas as promessas que estavam retidas na vida dele.
Ah, pastor, sim, eu sei, né? Quando Abraão apresentou lá Isaac no sacrifício, não foi isso? Sim, sim. Só que o detalhe não foi o ato de apresentar Isaac. O detalhe não foi o ato de pegar o Isaac e colocá-lo no altar. O detalhe maior não foi esse. Mas o detalhe foi o sentimento de dependência e de confiança que moveu o Abraão. Isso que arrebentou. Isso que fez com que Deus, sei lá, pulasse lá do trono e dissesse: esse é o cara. Glória a Deus, amados. Eu acredito que quando Deus ele viu a atitude de Abraão, ele falou: é isso. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Já estamos caminhando para o fim. Hebreus 11, verso 17. Olha o que a palavra vai dizer aqui, para você entender. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 17. Você encontrou? Dá um glória a Deus bonito aí. Eita, não encontrou não? Encontrou? Dá glória a Deus aí. Vamos lá. Se você não encontrar, tem aqui no Data Show. Hebreus capítulo 11, verso 17 diz assim: pela fé, presta atenção, pela fé, ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Até aqui, ok. Mas olha o que o versículo 18 vai dizer agora. Sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou, repita esse texto comigo, diga: considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. Diga glória a Deus, querido. Olha, chega a arrepiar você ler isso. Abraão entregou Isaque, movido pelo sentimento, pela dependência de que Deus era tão fiel, e ao mesmo tempo de que Deus ele era tão poderoso, que pelo fato de Isaque ser o seu filho único e ser aquele por quem a sua descendência iria crescer, ele considerou: não, peraí, Deus me fez uma promessa, a promessa é em Isaque, mas ele está pedindo meu filho, então peraí, alguma coisa vai acontecer. Porque se a minha descendência vai vir de Isaque, mas ele está pedindo para eu sacrificar Isaque, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus que se engana. Então se ele está pedindo, é porque ele é poderoso para até dos mortos fazer Isaque retornar, para que a palavra dele se cumpra na minha vida. Olha o que moveu Abraão. Uma dependência vital, diga glória a Deus. Aí eu te pergunto, havia ressurreição na época de Abraão? Havia essa coisa de o morto ressuscitar? Não, amado. Ou seja, Abraão acreditava que Deus poderia fazer não apenas o impossível, mas o inexistente acontecer. Olha o nível de dependência. Disso dependia a sua vida. Disso dependia a sua descendência. Disso dependia o seu futuro. Diga comigo, Isaque. Repete comigo, diga: Isaque era o futuro de Abraão. Abraão dependeu vitalmente de Deus, acreditando que em Deus o seu futuro estava garantido. Amém, amado? Quantos aqui têm incertezas no futuro? Diga glória a Deus. Todo mundo. Eu não sei o que vai ser da minha vida daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos, daqui a 1 hora. Eu não sei o que vai ser de mim, da minha família, desse ministério daqui a 1 mês, 1 ano.
Mas por eu depender vitalmente de Deus, eu acredito que Ele vai me sustentar. Eu acredito que Ele vai me fazer frutificar, mesmo em meio às adversidades. Eu acredito que Ele é poderoso para não deixar nada faltar. E é esse nível de dependência que Deus Ele quer de você, dessa igreja. Eu vou te contar uma história, e agora para a gente finalizar mesmo, uma história rápida. Eu acredito que eu já até contei essa história aqui na igreja, mas eu acho que ela casa muito bem com a palavra de hoje. Uma certa feita, um rapaz, um alpinista, muito capaz, muito conhecedor, muito bem preparado. Ele resolveu subir um monte muito alto, escalar um monte muito alto. Mas era inverno, era num lugar frio, e havia muita neve nesse monte. E ele foi escalando, porque ele queria bater aquele recorde. Ele se via capaz, em condições de conseguir bater aquele recorde. E ele foi subindo, mas você sabe que quanto maior a altitude, mais indefinições, né, mais instabilidades meteorológicas acontecem. Conforme você vai subindo, né, de repente do nada bate ali uma rajada de vento, de repente do nada uma avalanche, coisas acontecem, né, intempéries acontecem. E de repente esse rapaz estava subindo e um deslizamento aconteceu. E quando esse deslizamento aconteceu, veio chegando perto dele, os seus cabos de segurança se soltaram e aquele jovem, aquele alpinista, ele despencou daquela montanha. Mas ele não caiu reto, ele começou a rolar. E ele foi rolando nas pedras, ele foi rolando pelo gelo, e ele foi caindo, só que quanto mais ele rolava, maior era a velocidade. E ele foi caindo, até que ele caiu de um determinado lugar, e ele começou a despencar, e ele disse, meu Deus, eu vou morrer. E agora ele pensando, e isso tudo em milésimos de segundo, pensamentos começam a vir na mente. E ele ali caindo, ele diz, meu Deus, me salva, Deus me salva. E quando ele disse, Deus me salva, ele sentiu um salavanco, puf. A sua corda de segurança que estava presa na sua cintura, ela ficou presa, agarrada em alguma coisa. E de repente ele parou de cair, ele ficou pendurado. Ele ficou assim, rodando, pendurado. A corda na cintura e ele pendurado. Mas ele não enxergava nada, por quê? Porque havia muita neblina. Era neve, era escuro. E ele ali pendurado ficou pensando, meu Deus, ninguém vai me achar. Poucas pessoas sabem que eu vim para esse lugar, eu vou morrer aqui. E agora o que eu vou fazer? E aquele jovem começou a chorar e de repente ele começa a ouvir uma voz. E essa voz diz para ele, você não pediu para eu te socorrer? E aí ele começa a dizer sim. E aí aquela voz diz assim, eu te socorri. Você confia em mim? E ele disse, confio. Você confia em mim? E ele disse, confio. Pela terceira vez ele ouve aquela voz, você confia em mim? Ele disse, confio. Então faz uma coisa, corta a corda. Quem já ouviu essa história? Já contei essa história aqui faz muito tempo. Você confia em mim? Confio. Então corta a corda. Está louco? Isso não é Deus, só pode ser Satanás falando comigo. Está amarrado, cortar a corda eu vou cair, pô. Eu estou no alto da montanha. Aí a voz vai falar de novo. Corta a corda. Aí ele vai ficar, meu Deus. E aí a voz vai falar com ele a terceira vez. Você confia em mim? Corta a corda. E aí? O que é que você faria? Você dependeria vitalmente de Deus, porque é uma dependência literalmente vital. É vida e morte. Amém? É uma decisão de vida ou morte que ele teria que tomar, e muitas das vezes são decisões de vida ou morte que a gente precisa tomar. É que a gente não enxerga. A gente não enxerga, né? Adão ele comeu do fruto e não morreu. Mas não é porque ele comeu do fruto e não morreu que a morte não veio. Quem entende, pastor? Diga glória a Deus.
né? Ele comeu do fruto. O que diz o texto? Que de todas as árvores do jardim você vai comer, mas se você comer desta árvore, você não pode comer dessa árvore, porque no dia em que dela comer, e certamente, só que ele comeu e não morreu. Então ele pensou, Deus falou que eu ia comer, eu não podia comer, porque se eu comesse eu morreria, mas eu comi e não morri. Faz assim, ó. Aí às vezes a gente pensa que a gente pode não depender. Não, mas não precisa, olha aí, ó. Eu não dependi de Deus para isso, eu não dependi, eu não sou fiel, eu não oro tanto, eu não busco tanto, e olha o que eu tenho, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu estou conquistando. Eu não preciso ser tão bitolado para conquistar em Deus as coisas, olha aqui o que eu tenho. Onde é que isso vai dar? Corta a corda. Fala bem alto, corta a corda. Dá uma cutucada aí, ó. Dá uma cutucada nele, corta a corda. Aquele jovem, ele vai ficar muito tempo. E ele decidiu não cortar a corda. E aquele jovem morreu. Aí conta a história que no dia seguinte as equipes de salvamento foram com helicópteros, foram, né, com alpinistas, com oxigênio, capacitados, enfim, em busca daquele corpo. E quando eles chegaram num determinado lugar da montanha, você sabe o que eles viram? Eles viram aquele homem pendurado a 5 metros do chão. Eles viram aquele homem pendurado, morto, a 5 metros do chão. Se ele tivesse cortado a corda, ele estaria vivo. Ele perdeu a noção quando ele caiu. E ele não enxergava por causa do mau tempo. Mas ele estava a 5 metros do chão. Às vezes a gente está tão perto da nossa vitória. Olha aqui para mim. Às vezes a gente está tão perto da nossa vitória. Às vezes a gente está tão perto de viver coisas grandes. Às vezes a gente está tão perto de ser frutífero em Deus. Mas a nossa falta de dependência, as substituições que tentamos fazer daquilo que é vital na nossa vida, acaba nos impedindo de vivermos aquilo que Deus tem para nós. Nessa noite Deus, Ele quer que a tua vida esteja completamente destravada. Nessa noite Deus, Ele quer destravar tudo aquilo que está travado na tua vida, para que você comece a viver aquilo que Deus tem. Para que você comece a viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle em todas as áreas da tua vida. Deus não quer que você viva de mais ou menos como você tem vivido. Deus, Ele quer destravar a sua vida. Mas para Deus destravar a tua vida, você precisa destravar a tua mente. Você precisa destravar o teu coração. A palavra só te orienta. A palavra só te direciona. Só te mostra, mas quem vai destravar o teu coração para que esta palavra produza resultado é você. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Você pode aplaudir mais forte?